Aí você vai encontrar que Satanás retornou novamente. Agora o objeto da acusação foi a saúde de Jó. E no capítulo 2 e no verso 7, é onde você vai encontrar. E saiu Satanás da presença de Deus, e este feriu a Jó com uma doença maligna, ou com uma praga, uma úlcera maligna. Mais uma vez, se vê claramente quem era que estava por trás de toda a destruição, quem foi que executou. Mas se você ler o livro de Jó, a continuação do capítulo 2 e o verso 7, você vai encontrar que quando houve a destruição da família de Jó, dos bens de Jó, e tudo se queimou, aquele que escapou chegou e disse para Jó: Jó, aconteceu uma desgraça. Os teus funcionários, juntamente com teus filhos, estavam trabalhando em lugar tal, e de repente fogo do céu caiu. É daí que nasceu essa ideia, que era Deus provando. O que se sabe é que o céu é morada de Deus. Então o fogo do céu caiu, então daí se vê de onde veio essa ideia que toda desgraça que aconteceu na vida de Jó foi proveniente de prova de Deus, que não foi. O primeiro estágio apresentou a Jó um homem próspero, segundo a acusação, terceiro estágio a execução e a desgraça de Jó. Então o livro de Jó, que é composto de 42 livros, a riqueza de Jó está no primeiro. A partir do final do primeiro capítulo para o capítulo 2 é onde entra a acusação de Satanás. Antes de terminar o capítulo 2, é onde está registrado que Jó rasgou as suas roupas, e aí ele começou a falar um monte de coisa. Em uma hora falava uma coisa correta e outra hora falava outra coisa errada. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, até a mãe dele ele amaldiçoou, se você não sabia. Mas ele chegou a dizer: maldito seja o ventre que me teve. Então ele amaldiçoou tudo. Este é o terceiro estágio, Jó debaixo da opressão. Então a maior parte do livro está desde o capítulo, no final do capítulo 2 até o capítulo 38, se vê Jó nessa situação. E aqui acredito que a maioria das pessoas estão nessa situação que Jó esteve. Vieram 3 amigos, dizendo eles que para ajudar Jó, então ali a opressão que estava sobre Jó recaiu sobre eles também. Em vez deles ajudar a Jó, eles foram chorar, e ali também você encontra muitas coisas que os amigos de Jó disseram para Jó, que se vê hoje nos nossos dias, como por exemplo: Jó, saiba que o que está acontecendo contigo foi a mão de Deus, porque Deus fere e Deus cura. Muita gente acredita nisto hoje. Se vê ali, o início dessas ideias se vê ali no livro de Jó, porque lá no final, quando Deus se revelou a Jó, que de fato Jó disse: eu te conheci apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem. E a ira de Deus acendeu-se contra os amigos de Jó, que falaram para Jó o que não era verdade. E lá está, dentre esses, está aquele que disse: Jó, o que está acontecendo contigo é a mão do Todo-Poderoso, porque ele fere e ele cura. Nem de longe essa conduta faz parte da vontade de Deus. O Senhor Deus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a maioria das pessoas, elas estão dentro desse estágio mais prolongado, digamos assim, que vai desde o capítulo 2 até o capítulo 38 de Jó, que é quando você não tem uma referência, você busca solução em sonho, você busca em profecia, você busca no homem, você busca. Então no livro de Jó está lá um dos objetivos do livro de Jó, para que você possa analisar. Se você está nessa situação, debaixo da opressão, só tem uma solução, que é a solução que Deus deu para Jó. Então ali depois que Deus se encontrou com Jó, que Jó disse: eu te conheci apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem. Então quando Jó ali teve um contato, teve um conhecimento, teve um encontro pessoal com Deus, o que foi que Deus disse? Deus disse: Jó, mata 7 cordeiros e faz purificação por ti e pelos teus amigos. E Jó, ao fazer igual o próprio Deus tinha dito, ele matou os 7 cordeiros. E quando ele matou os 7 cordeiros, é onde se encontra o muito conhecido: e Deus quebrou, ou restaurou, ou destruiu o cativeiro de Jó. É necessário que nós pontuamos. Lembra lá no começo do livro de Jó, quando está escrito: e veio um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, que Jó não veio? Então pensa comigo, o que seria que Deus tinha dito para Jó se ele tivesse ido lá no começo? Você tem dúvida? A mesma coisa que agora ele disse: Jó, mata 7 cordeiros
E toda essa dor, e toda essa destruição, e todo esse sofrimento, Jó tinha sido poupado, se ele tivesse ido lá no começo. Então, aqui estão as razões do livro de Jó, porque os 7 cordeiros que Jó matou apontavam para Jesus. João Batista, quando conheceu o Senhor Jesus, João Batista disse: está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você que tem sonhos perdidos,